Olá, pessoal. Estamos aqui novamente com mais um podcast gravado nos estúdios da RMB Filmes, aqui em Caxias do Sul. Hoje temos aqui novamente a doutora Marta Moraes, oftalmologista, que irá entrevistar, conversar, trocar uma ideia, enfim, com as neuropsicopedagogas Cleidi Faveiro e Glenda Stimamiglio. Elas vêm aqui nos contar um pouco sobre o espaço novo que elas abriram em Caxias do Sul, a clínica Espaço Visão. Espero que gostem do episódio e lembrando que o espaço aqui da RMB Filmes está disponível para você. Sim, você que estiver interessado em ter o seu próprio podcast, com seus próprios convidados, com seus próprios conteúdos, você pode vir aqui gravar nos estúdios da RMB Filmes aqui em Caxias do Sul. Se estiver interessado, vou deixar aqui o contato para você entrar em contato, obviamente, porque você bota o contato para entrar em contato e você vai falar diretamente comigo. Bom, já falei demais, bora pro episódio. Então, gurias, é um prazer receber vocês aqui hoje no nosso segundo podcast da RMB Filmes, né? Eu tô aqui de entrevistadora, não sei se é bem a palavra, né? Mas, assim, convidando vocês para a gente trocar uma ideia, fazer um bate-papo, então, sobre o assunto que eu gosto muito, aprecio muito, que é a questão da deficiência visual, que vocês são especialistas, né, de como lidar com a deficiência visual, na questão de orientação, mobilidade, que eu sei que é a tua área, né, Glenda? E a Cleidi eu conheço de muitas décadas, a gente se conhece de tempo da PADEV, né? Depois do INAVE. E hoje eu sei que vocês têm um espaço novo, que é o Espaço Visão, que eu quero que também vocês conversem e contem para a gente como é que está funcionando esse espaço novo, como é que é o trabalho de vocês. Mas eu gostaria que a gente começasse com alguns conceitos que eu acho que vão ser esclarecedores para a conversa toda, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Então, questão assim de dar um conceito de deficiência visual, dentro da deficiência visual, o que a gente considera cegueira, o que a gente considera baixa visão. Então, não sei se Cleidito quer começar com isso aí, depois vocês vão trocando também, tá? Vocês estão livres para responderem como Com vocês certeza. acharem melhor, Ótimo. tá? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, né? Como disse a Marta, a gente já se conhece há muito tempo, né? Então, agradecer, eu acho que é um momento bem propício para estar se falando disso, né? Conhecimento sempre é importante. Então, começando assim por esse conceito, né? Que eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade. Então, dentro da deficiência visual, nós temos as pessoas cegas e as pessoas de baixa visão. As pessoas cegas, então, todo mundo já acha assim, quando se fala em deficiência visual, empiricamente a gente remete a cego. Bengala, escrita em braille, porque é uma coisa mais antiga. A baixa visão ela é mais recente, ela é mais nova, ela data lá de 1950 e poucos, por ali. Então, ela é mais recente. Então, quem é a pessoa cega e quem é a pessoa de baixa visão? A pessoa cega é aquela pessoa que tem uma acuidade visual de 20/200 para mais. O que é esse 20/200? Já vamos falar a respeito dele. E o baixa visão é aquela pessoa que tem uma acuidade visual de 20/60. Quem nos manda essa acuidade visual? Quem estipula ela? O oftalmologista, através dos testes dele. Então, o que é o 20/200 e o 20/60? É uma curiosidade, e isso também é uma coisa cultural. Assim, a gente vai ao oftalmologista, né, Marta? A gente senta naquela cadeira, a gente faz todos aqueles testes, a gente sai com aquela receita durinha, né, do médico ali, da prescrição do óculos, mas a gente não consegue, né, entender, né, aquilo ou mesmo esses números. Então, assim, 20/60 e 20/200 é uma fração. O número 20, que é o numerador, ele vai ser sempre o mesmo, o 20. E o 200 que vai mudar. Então, o que eu quero dizer com isso? O cego é aquela pessoa que, quando uma pessoa estiver enxergando a 200 pés, ela vai estar enxergando a 20. Então, este é o cego. E o baixa visão, na mesma proporção. O que uma pessoa estiver enxergando a 60 pés, essa pessoa de baixa visão estará enxergando a 20. Só que, nesse universo da baixa visão, nós temos várias classificações, que vão desde a baixa visão severa, moderada, leve, que são classificadas através de uma avaliação funcional da visão.
Uma outra coisa que eu acho sempre bastante importante falar, assim, que culturalmente também pouco se conhece, é que dentro da população da deficiência visual, a maior parte são pessoas com baixa visão. Últimos dados da Organização Mundial de Saúde, elas falam mais ou menos assim, de 70% de pessoas deficientes visuais com baixa visão para 30% de pessoas deficientes visuais cegas. Então, é um número muito grande, e, por ser relativamente nova, a baixa visão, eu acredito assim, que muitas pessoas passem uma vida, talvez inteira, sem serem diagnosticadas como baixa visão. Né? Porque dentro dessa baixa visão, e a gente vai ter a oportunidade de falar mais adiante, a gente avalia todas as funções visuais básicas, que é o que vai nos dar o parâmetro para definir essa pessoa. Baixa visão severa, baixa visão profunda, baixa visão leve, baixa visão moderada. Então, eu acho que, em termos assim mais gerais, né, de uma maneira mais... Eu acho importante, e é o que a gente observa também no consultório, né? Se tu for ver assim, a proporção entre baixa visão e cegueira, sim, o que mais a gente tem é baixa visão. E uma coisa que eu acho bem importante, não se pode perder essa ocasião de falar, que assim, a visão se desenvolve, né, na criança. Ali, desde a criança não nasce enxergando bem, ela nasce enxergando muito mal, e essa visão se desenvolve ali nos 5, 6 primeiros anos da vida, né? A Marta está aqui, entende bem disso. Então, assim, quanto antes, né, nós detectarmos, quanto antes nós trabalharmos, quanto antes nós estimularmos essa visão, se ela é aprendida, a gente pode ensinar ela, né? Esse é o pressuposto máximo, né, da baixa visão, que nasceu lá, antigamente, com a Nathalie Barraga, que era uma mãe, né, um pouquinho de história aqui, que era uma mãe que tinha o seu filho com diagnóstico de cegueira, e ela se contrapôs a isso, dizendo, não, meu filho fecha os olhos quando eu abro a janela, então ele não é cego. E, a partir dali, uma professora, ela foi estudando, e aí é que nasceu realmente assim o que a gente conhece hoje como marco da baixa visão, foi a Nathalie Barraga, uma inglesa, que desafiou mãe, né, Sempre desafiadora, mãe, né? sempre mãe, É verdade. disse, não, meu filho fecha os olhos para a luz, e é a primeira resposta que uma criança tem, é a luz. E, a partir dali, ela criou, né, várias estratégias para desenvolver a E hoje visão. a gente sabe, né, da plasticidade neurológica também, como tu consegue resultados que antes tu achava que nem dava para tentar, porque não ia conseguir mesmo, né? Exatamente. E hoje tu sabe, talvez tu não tenha o mesmo resultado tão otimizado de pegar uma criança pequena, com 2 anos, 3 anos ou menos até, e o resultado que tu vai ter pegando uma criança acima de 6 anos, de 7 anos, mas a gente sabe no tratamento da ambliopia Sim. que a gente hoje sabe que se consegue resultados ainda, né? Com certeza. E a questão da Binocularidade. binocularidade, né? Que eu acho que é tão importante isso aí também. E eu queria que tu falasse, então, da questão das bengalas, né? Das Porque é uma bengalas. coisa do todo dia, que as pessoas veem a pessoa ali na rua de bengala, a bengala branca, mas a gente sabe que tem outras cores que remetem também à baixa visão, e isso não está muito popular, assim, né? As pessoas que não são cegas, os seres humanos, cidadãos, às vezes não entendem que uma baixa visão use bengala. Isso. Perfeito. Né? Esse assunto eu vou passar para minha sócia, amiga, colega, Hein, Glenda? Glenda. Isso, vamos lá. Olha só, muito importante esse assunto, né? A questão das bengalas. Realmente existem movimentos por trás das cores das bengalas. Então, por exemplo, a cor branca é o movimento da pessoa cega. A cor branca identifica a pessoa cega. A cor verde identifica a pessoa com baixa visão. E a bengala com a cor branca-vermelha, identifica a pessoa surdo-cega. Então, são movimentos que, na verdade, eu, como professora de orientação e mobilidade, acredito que são muito importantes. Claro que, se a gente for conversar, o importante mesmo é a aceitação do uso da bengala, né? Que, para a pessoa, por exemplo, com baixa visão, vir a aceitar o uso da bengala é um modo de aceitar. Opa, a sociedade agora vai me enxergar. Porque até então, talvez, né, a pessoa com baixa visão tenha conseguido... disfarçar. Isso mesmo, Driblar, disfarçar, né? driblar essa Sim. situação. E passa por muito desconforto, né? A pessoa com baixa visão é aquela pessoa que também, às vezes, não entende o quanto está enxergando, porque ela tem a referência dela, do que ela enxerga, não de como realmente o outro Sim, que tem sim. a visão completa enxerga. Então, acho muito interessante. Tem uma história ali por trás também dessa questão da baixa visão, da bengala verde, que é uma argentina, uma professora de orientação e mobilidade, chamada Perla Maia.
que inventou, que criou a cor da bengala verde, porque ela explica, né? Porque ela via essa dificuldade dos seus alunos aceitarem o uso da bengala. E quando ela disse, quem sabe se eu trocar a cor? E ela pensou no verde de verde novo, verde esperança. Olha, que legal. Interessante, né? Interessante demais. E aí foi realmente comprovado que essa troca de cor fez com que a pessoa identificasse que ela fosse diferente, talvez, da pessoa cega e aceitasse com mais facilidade o uso da bengala. Mas aí o cidadão comum que está circulando na rua, ele fica assim, tá, mas como é que tu enxerga e usa bengala? Perfeito, isso mesmo. Então, até tem situações, né, diversas. Anos anteriores, a gente viu uma reportagem lá de São Paulo, de uma pessoa que estava usando a bengala. Então, ela estava na parada de ônibus com a bengala. E aí, quando chegou o seu ônibus, ela subiu com a bengala, sentou, guardou a bengala e pegou um celular. E começou a mexer no celular. E houve toda uma confusão. Teve pessoas que chamaram a atenção dele, né? Olha, você está se passar por cego, né? O que está acontecendo? Então, acho importante a gente estar aqui também para, então, estar falando sobre isso, né? Sim, porque a baixa visão a precisa da bengala, pode usar a bengala, Pode. apesar do seu resíduo visual. Exatamente, conforme a iluminação do dia, conforme a avaliação funcional que a gente estava falando antes, né? A avaliação funcional da visão é a porta de entrada da clínica Espaço Visão. Então, é realizada essa avaliação e aí, conforme essa avaliação é encaminhada para avaliação em orientação e mobilidade. E aí, a gente faz uma avaliação para ver a necessidade ou não do uso da bengala. E essa avaliação, ela é feita em diferentes momentos, com a luz artificial, com a luz noturna, porque, então, a pessoa com baixa visão, muitas vezes, vai precisar usar só de noite, ou só durante o dia, quando tiver muito sol, Sim. né? Então, Interessante isso aí. E essa avaliação funcional inclui essa questão, como é que vai usar o uso da bengala, e que mais que está incluído nessa avaliação funcional, assim? Então, a avaliação funcional da visão, a Cleidi vai contar muito melhor, depois ela joga para mim, daí eu falo da Bom, avaliação Cleidi, de orientação e ping-pong pra mobilidade. ti, pra ti. Então, assim, essa avaliação funcional, ela é exatamente o que o nome diz. Como funciona a visão. E na baixa visão, é notório, assim, eu posso ter 10 pessoas com o mesmo CID, a mesma patologia, o mesmo diagnóstico que o médico vai nos mandar, o médico oftalmologista, e, com certeza, serão 10 avaliações funcionais diferentes. Né? Porque o que a gente avalia nessa avaliação funcional, então? A acuidade visual de perto e de longe, novamente, porque é uma situação diferenciada, se utiliza instrumentos diferenciados, tabelas próprias, tabelas com optópticos bem característicos da baixa visão. Uhum. Então, se avalia novamente a visão de perto, de longe, se avalia a luminância, a luminosidade, o quanto essa luminosidade interfere, ajuda, atrapalha. Como disse a Glenda, né, eles vão funcionar um dia de sol, funciona de um jeito, outro dia nublado, funciona de outro. A sensibilidade a contrastes é uma coisa importantíssima que a gente não se dá conta. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma baixa sensibilidade a contraste, ela não pode tomar água num copo transparente, porque ela não vai enxergar. É aquela criança que, na sala de aula, escreve muito forte, ela não vai enxergar a sua escrita a lápis, ela não vai enxergar a linha do caderno. E muitas vezes passa confundido com N situações. É distraído, é neurológica, psicomotricidade, e, às vezes, é baixa sensibilidade de contraste. Essa é uma das funções. Nós avaliamos o campo visual, através do campo visual de confronto, né? Porque o campo visual, tu está aqui, pode me ajudar, né? Não é uma avaliação muito usual no consultório, né? Assim, a não ser que tenha casos de glaucoma, coisas assim, né? E ela é também um exame dependente de treino e de entendimento do exame, né? E a pessoa ter concentração, de ficar prestando atenção na luzinha, de responder. Então, às vezes, a pessoa não entende o funcionamento do exame e sai um resultado que não serve para nada, na verdade, né? Ele é tantos falsos positivos, tantos falsos negativos naquele exame, que eu acho que, realmente, não tem como fazer um campo de visão computadorizado num paciente de baixa visão. Exatamente. A gente já sabe que ele não vai ser um exame bom, né? Fidedigno, né? Não, Então, assim, esse é um teste que a gente faz que é super importante. Então, ele delimita e a visão de cores, que é uma outra função visual básica também que a gente avalia. Mas, como tu falaste, né, a questão do campo visual é muito importante. É ela que determina, por exemplo, durante a avaliação funcional, se essa pessoa vai para a avaliação de orientação e mobilidade ou não. Por exemplo, se ela tiver uma visão central,
ela vai para aula de orientação à mobilidade. Se ela tiver uma visão periférica, muitas vezes não. Então, isso é que vai diferenciar. E o que tu explica, assim, o que é uma visão central e o que é uma visão periférica? Então, assim, de uma maneira muito simples, por exemplo, a visão central. Se eu pegar um rolinho de papel higiênico e colocar na frente do meu olho, o que eu estiver enxergando ali, por aquele espaço, centro é visão central. Tá? A visão periférica é justamente o contrário. Então, a pessoa não tem este centro, mas tem a periferia. Então, o que isso nos diz enquanto orientação à mobilidade? Por exemplo, né? Por exemplo, se a pessoa, né, com baixa visão tiver apenas a visão central, estiver em falta com a visão periférica, provavelmente ela vai acabar na sua mobilidade se confrontando com alguns obstáculos, talvez não identifique uma pedra no meio do caminho, um buraco. Certo. Então, é um dos indícios que a pessoa começa a se machucar muito no seu caminhar. Então, é um dos indícios da necessidade do uso da bengala. E, no caso da pessoa com baixa visão, com certeza se indicaria o uso, né, da bengala verde. Tem pessoas que dizem, né? É importante a gente falar isso. Eu não sou juventudista, não vou usar a bengala verde. E tá tudo bem. O importante, né, é usar a bengala. Usar a bengala. Segurança, né? Mesmo que o código de cores não seja o mais aquele ali. importante. Exatamente, porque as palavras-chave da orientação e mobilidade é justamente a independência, né, e a segurança. Porque, então, voltando, a CLID faz a avaliação funcional da visão. Se ela encaminhar para mim, então, sim, eu vou fazer a avaliação da orientação e mobilidade. O que é a orientação e mobilidade? A orientação é nossa capacidade de saber aonde nós estamos e a mobilidade é a nossa habilidade de se locomover com independência e segurança. E aí que entra técnicas, metodologias que são ensinadas através de um programa, que a gente tem início, meio e fim, mas que é um programa que eu gosto muito de falar, né? A gente usa muito isso no nosso dia a dia, que não é estático, não é um padrão. A gente personaliza a cada paciente, né? A cada aluno que a gente tem. Sim, porque daí vai ter a criança, idoso, né? O tipo de perda de visão que ele tem. Que daí a gente tá falando de perder visão central, visão periférica. E a necessidade, né? Se for um adulto, qual que é a necessidade que ele tem hoje pontual? Se for um idoso, se for uma criança, que tu comentou agora, perfeito. Uma criança na orientação e mobilidade é super importante. Sem dúvidas, eu trabalho com a orientação e mobilidade, acredito nesse rumo da orientação e mobilidade desde cedo, quando se é identificado, então, uma cegueira, né, congênita ou adquirida, logo a gente pode sim estar trabalhando orientação e mobilidade para essa criança já se sentir mais autônoma, mesmo que seja nos ambientes internos da sua casa. Como eu vou me locomover do meu quarto até o banheiro? Quais as técnicas que eu vou utilizar para mim ter essa independência, para mim não me machucar muito? Como eu posso buscar um objeto que caiu no chão? E eu acho que é surpreendente o quanto essas pessoas conseguem adquirir autonomia. E eu vejo no consultório, assim, quando chegam elas, assim... tem as meninas lá que são irmãs, né? Sim, a Natasha Antieri. E elas chegam sozinhas e elas fazem tudo, vão embora, trabalham. Filhos. Vida, né? Vida normal, né? E aí as pessoas não cegas que estão no consultório ficam sempre surpresas, né? Nossa, né? E às vezes eu aqui me queixando, entendeu? Né? E às vezes as pessoas se queixam ali. Eu não quero usar óculos, né? Tá, mas olha só, tu enxerga tão bem, né? Só coloca o óculos e tá resolvido o teu problema, né? Mas aí, quando elas dão de frente com uma pessoa cega ou baixa visão, que tá ali, chegou sozinha, chegou com um filho, trabalha, viaja, faz tudo sozinha, aí parece que cai uma ficha para elas, assim, né? Da realidade, né? Choque de realidade. É um choque de realidade. É um choque. E eu acho, assim, muito importante aqui, né? Vou passar a bola ali para a Glenda, assim, da necessidade da população entender isso, né? E uma coisa assim, quando que essa pessoa precisa de ajuda, né? E de não trabalhar com o assistencialismo, a pena, né? Isso atrapalha muito esse desenvolvimento. Como que isso aí para o assistencialismo ou a pena? Uma coisa que a gente vê bastante, assim, as pessoas ficam um pouco constrangidas, não. Elas não sabem bem como elas vão ajudar um cego. Elas veem um cego na calçada esperando para atravessar a rua. Aí elas querem ajudar.
Mas não sabem como. não sabem como, e às vezes o cego não quer ajuda, Sim. né? Ou se elas vão ajudar, elas não sabem como elas vão conduzir, se elas pegam no braço, se elas puxam o cego e o Sim. cego vai por trás, né? E a gente sabe que tem umas técnicas bastante simples de Sim. ajudar, de conduzir a pessoa cega e até que ponto esse cego que está ali autônomo realmente ele quer ajuda. Mas eu observo na rua assim que sempre cria aquela situação assim, eu gostaria de ajudar, mas eu não sei como. É verdade. Isso é bem cultural, né? Assim, eu acho que a cegueira, a deficiência visual, ela mexe muito conosco no sentido assim que cada um de nós sabe que a qualquer momento, qualquer um de nós pode ter essa realidade. Então, eu acho que isso mexe bastante com as pessoas, né? Assim, existe sempre um aquele mito. medo de perder a visão, Exatamente, né? né? Com Então, certeza. sim. E uma coisa assim que eu acho bem importante deixar bem claro, que é uma coisa que a gente ouve do relato deles, assim, de nunca esquecer que a pessoa cega ou de baixa visão, ela não é surda. Pode falar com ela. E não precisa falar com o acompanhante dela. Ele precisa atravessar ou falar mais alto. Eles se queixam muito disso ao longo desse longo período que eu tenho, né, de vivência nisso. Peçam para a pessoa a melhor maneira. A Glenda agora vai falar das técnicas, né, do que, mas a melhor maneira, conversem com ele, peçam para ele, conversem com esse cego e não precisa gritar porque ele realmente não é surdo. Agir com naturalidade, né? Sim, sim. Essa é a Como se- premissa. Como se fosse qualquer outra pessoa com alguma Perfeito. deficiência que está ali de Por- muleta. Isso, né? porque muitas vezes, de fato, a pessoa está ali na esquina esperando alguém, esperando uma carona, um Uber, e não, na verdade, está esperando para atravessar a rua. Então, pronto, vamos perguntar para essa pessoa se ela precisa de ajuda. É muito importante não tocar nessa pessoa. Uma etiqueta. Mas Uma vejo que etiqueta. são umas regras de etiqueta e comportamento, assim, em relação A deficiência. às pessoas comuns querendo ajudar os deficientes visuais. É isso aí, né? Isso, não tocar na pessoa, porque isso realmente pode assustá-la. Uma porque pode ter um campo reduzido, outra porque não enxerga nada e o toque realmente vai assustar, né? Então, a primeira coisa, então, é não tocar, é perguntar, você precisa de alguma ajuda? E se a pessoa sinalizar, né, falar que sim para atravessar a rua, se certificar que ela quer atravessar determinada rua. Porque a orientação do cego, né, ele já vem, ele já sabe, tem o mapa mental das ruas que ele quer atravessar. E muitas vezes, se a gente ficar trocando ele de lado, ou querendo mexer muito, a gente pode Entendo. realmente desorganizar, né? Então, confirmar qual é a rua que a pessoa quer atravessar. E então, essa pessoa vai procurar o nosso braço. Na altura, assim, em cima do cotovelo, essa pessoa, né, que é cega, vai nos procurar. E é dessa forma, a gente que enxerga, um passo à frente. Por quê? Porque se um passo à frente vai vai dar uma segurança para a pessoa que não enxerga. Ela vai sentir o movimento do meu corpo e vai conseguir imitar esse movimento. E então, se atravessa a rua dessa forma, não é puxando a bengala também, é muito importante falar isso. Tem diversos casos, relatos, que as pessoas realmente ficam nervosas, acabam puxando a bengala ou falando muito alto, como a Cleide falou. Então, assim, etiqueta básica, pedir se precisa de ajuda e apenas estar, assim, presente, a pessoa vai O cego vai pegar no teu braço. vai pegar no seu braço. Né? E tu vai ser o condutor. Exatamente, ali, né? o guia, né? A gente O chama, guia. essa é a técnica de guia. Existem diversas técnicas que a gente ensina, então, nesse programa de orientação e mobilidade. Uma dessas é a técnica de guia vidente, o nome completo, né? Que é, então, a ajuda de outra pessoa. Tem a questão do cão-guia, tem esse treinamento com o cão-guia. Tem essa questão também, sem dúvidas importante, se a gente for pensar um pouco mais, a subida e descida de escadas também é importante. Sim, cego sobe e desce escada, nem sempre a gente precisa estar ali dizendo, o elevador está em determinado espaço, pode ir de elevador. Ele pode sim subir e descer a escada, o que a gente pode daqui a pouco é orientar, colocar a mão dele no corrimão e ele mesmo vai subir com independência, ou a gente sobe com essa técnica de guia, lado a lado, a diferença é que a gente vai estar, então, quem enxerga um degrau acima. Interessante, eu acho que esse é um esclarecimento bem interessante. Eu também tenho algumas coisas aí que eu não sabia. Eu queria que vocês comentassem também, no dia a dia, a gente tem essas calçadas que tem as pedrinhas diferentes lá para orientar o cego na rua. O piso tátil. Piso tátil. Piso tátil. Tá, mas Isso. esse piso tátil me parece às vezes muito estranho, né? Em algumas calçadas aí. Eu sei que deve ter normas, né? Deve Isso, ter normas perfeito. para fazer. Tem. Mas, assim, eu tinha aqui em São Pelegrino, o estúdio é em São Pelegrino, tá, pessoal?
Em São Pellegrino, quando começaram a arrumar as esquinas aqui, fazer aquela azulzinho, com também para deficiente, né, cadeirante, eles fizeram O rebaixo? o rebaixo que começava numa esquina e na outra esquina ele dava de frente para um poste. Uhum, sim, infelizmente é uma Aqui, realidade. Na Coronel Flores, Uhum. com a Pinheiro Machado. Né? Então, assim, se o cego vai atravessar ali, ele dava de cara no poste. Sim. Uhum. Excelente observação, né? Isso acontece, Que infelizmente, aconteceu, muito, né? né? Muito. Então, assim, gente, parece que é uma coisa tão lógica, né? Mas parece que quem está montando e fazendo o projeto da coisa não tá. Não Às se vezes atém é pra uma isso, né? falta, um ruído de comunicação, às vezes eu penso, do fiscal de trânsito, não sei se, né, uma fiscalização com o fiscal de obras, com certeza, e também a importância do protagonismo da pessoa cega, muitas vezes dizer, será que um piso tátil naquela determinada situação é relevante ou não? Porque, sim, existem normas, então, a NBR 9050, normas da BNT, tem a 16537, que elas são específicas para piso táteis, para acessibilidade em ambientes. Mas o que a gente observa é o que tu acabou de falar, né? Muitos pisos que dão em parede, dão em determinado espaço que não leva a nada, né? Então, a realidade é que hoje a pessoa com deficiência visual, vou falar da minha realidade, né? Da prática que eu tenho com os alunos, eles acabam não utilizando o piso tátil como uma referência, porque o piso tátil está no meio da calçada também. E eles usam como referência a parede. E o piso tátil, a gente sabe que não vai a quadra inteira. Na maioria dos casos, é em frente a um terreno, né? Que é uma questão até de legislação, que é o proprietário daquele espaço que coloca o piso. Aqui onde eu moro, o piso tátil dá no poste da parada de ônibus. Isso. Eles Ou não confiam no seja, piso tátil, Ou né? seja, eles não confiam, Eles acabam não usando confiam. como referência a parede. E falando em piso tátil, né? Realmente tem dois tipos de pisos. Tem o piso tátil direcional, que é aquele cheio de risquinhos. Sim. E o piso Das bolinhas. de atenção, o atencional, né? Cheio de bolinhas. Então, a ideia também que a gente... que as normas nos trazem é que tem o piso direcional, que dá uma direção, e o piso alerta, que é um OPA. Por exemplo, uma entrada de garagem, em frente à entrada de caixas eletrônicos, na frente, Sim. né? Sim. Então, são pisos que, na verdade, eles têm uma função e que muitas vezes também a gente não vê que eles estão colocados da forma correta. Eu acho que isso é o que mais acontece, infelizmente, né? Então, tu vê que a pessoa, o proprietário tem que botar a calçada nova e ele tem que botar o piso tátil. Mas aí chama o pedreiro Aí coloca de e qualquer bota forma. de qualquer forma, É desde bem que esteja. ilustrativo. Isso, assim, eu já ouvi, por exemplo, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? Em que um determinado local eles disseram assim: ah, não, a gente botou uma pedrinha de cada coisa, assim, uma de bolinha, uma retinha, uma de bolinha, retinha. E isso é fato, aconteceu, né? Eu acredito. Então, assim, fiscalização, talvez, mas como disse a Glenda, eu acho que isso é uma palavra bem importante para a gente estar trazendo o protagonismo da pessoa com deficiência, né? Então, assim, deles se colocarem enquanto cidadãos. E tu né? acha que eles têm espaço para pedir isso, para mostrar que o que é importante para eles e o que não é importante? Eu acredito que o espaço a gente constrói, né? E é isso que a gente trabalha com eles desde cedo. Quando é criança, então, sem dúvidas, de lutar pelo seu espaço, seja dentro da sua casa, para sua mãe, para o seu pai, para deixarem uma liberdade de ir até o banheiro sozinho, ir até a porta. E aí eles vão crescendo e eles vão ter que ir lutando, né, para o seu espaço numa escola, no ambiente externo, e eu acredito que daí procurando as esferas assim diretas, né, públicas, para poder tornar possível essa voz de falar o piso tátil em determinado lugar não vai fazer diferença para mim por esse motivo. Por exemplo, ambientes grandes, né? Por exemplo, exposições. Agora não me ocorre nenhum espaço assim tão grande, Biblioteca, bibliotecas, pública, né? O fórum. básico de acessibilidade, por exemplo, da chegada do espaço até o banheiro, é o mínimo, né, de acessibilidade que a gente acredita que tenha que ter, né? Isso Então, eu eu acho- acho que a gente ainda tem que muito chão pela frente Isso ainda, que a Glenda né? fala, eu acho assim que é super importante, né? Eu acho que está se criando uma nova era, uma nova
não é uma população deficiente visual, assim, quando se começa muito cedo a trabalhar com essas crianças, a gente nota, né, o quanto eles são assim terreno fértil. Então eles começam a entender. Então essa avaliação funcional, por exemplo, que se faz, é feita com a família, é explicada para essa família, é encaminhada para o oftalmo que nos encaminhou essa criança, é encaminhada para onde ela estuda, por exemplo, né? Ela é muito socializada. Então a pessoa, quando tu fala em espaço, eu acho que quando ela entende o que ela tem, isso eu acho bem importante, né? Então eu entendo, então desde muito cedo, por que eu sou assim, né? Eu enxergo no centro, eu enxergo na periferia. Então, sabedora do que se tem, é muito mais fácil a gente lutar pelos nossos espaços. Então, eu acredito assim que está iniciando uma nova era de pessoas muito mais protagonistas nessa parte do que já foi. E eu acho que vocês duas são um motor para isso aí, né? Porque a gente sabe que não tem tantas pessoas assim com a área de atuação de vocês, assim, com o profissionalismo que vocês têm, né? E a Cleide, eu também sei que ralou também, né? Que para uma estrada. Entrar nessa área e ter toda essa experiência, eu acho que vocês duas vão criando também essa sementinha nessas crianças, né? E eu vejo que adultos também, né? Porque a gente tem... Eu tinha um que é meu paciente e que ele mora no bairro Petrópolis e eu trabalho em São Pelegrino. E aí, quando ele foi encaminhado para orientação e mobilidade, porque ele tem uma doença degenerativa de retina, um dia ele chegou no consultório e disse para mim assim: vim sozinho. Que glória, máximo. né? Sim. Veio sozinho. Porque antes ele sempre dependia da carona, de alguém levar, trazer. E ele chegou tão feliz, né? Porque ele atravessou a cidade, né? Exatamente. Ele atravessou a cidade, então isso eu acho que, nossa, isso deu uma autoestima e um ganho na qualidade de vida dele, né? Exatamente. E uma coisa assim que agora tu falando, né, de consultório, me ocorreu assim, o quanto é importante a gente entender que nessa área da baixa visão, nesse trabalho que a gente faz, a importância dos profissionais da área da oftalmologia. Sim. Né? Esse trabalho só é possível quando se consegue uma parceria. Né? Então, é o oftalmologista vendo a parte clínica e nós vendo a parte funcional e trabalhando essa parte. Então, assim, é muito importante, né? E a gente está falando aqui para todos, são complementares, né? né? Exatamente. Essas duas áreas de atuação são complementares. Uma, né? Meio que depende da outra, assim, né? E não porque eu estou aqui na presença da Marta, mas como ela, vários oftalmologistas aqui de Caxias são nossos parceiros, assim, o quão importante é isso, né? Dessa valorização do nosso trabalho, dessa troca de informações, sem as quais provavelmente o caminho seria bem mais árduo e difícil. Sem dúvidas, porque o objetivo é comum, né? É o bem daquela pessoa, é o bem no sentido da autonomia, da independência, que ela possa realmente perceber que ela pode voltar muitas vezes a fazer coisas que ela fazia antes de formas diferentes. E então, assim, a gente tem uma mudança também de paradigma, eu acho, dentro da avaliação oftalmológica, a primeira avaliação oftalmológica. Quando eu comecei a trabalhar, o conceito era assim, primeiro exame faz aos 6 anos, 7 anos, quando está no primeiro ano da escola, né? Hoje tu tem o teste do olhinho, que a criança não sai do hospital sem o teste do olhinho. Aí tu tem 2 anos, 3 anos. As crianças hoje são fantásticas, né? Com 2 anos, 2 e pouco, tu consegue fazer um exame, gente, praticamente normal, né? Eu faço muita coisa com crianças de 2 anos, 2 e pouco, né? E aí tu já consegue identificar se tem visão normal dos 2 olhos, não tem, né? Se tu já precisa, essa criança vai precisar de óculos, já usa óculos, vai precisar usar tampão para desenvolver a visão. Mas eu vejo que tem que ter sempre a participação ativa dos pais, né? Com sem certeza. dúvidas. Nosso E aí, trabalho assim, eu e a Cleide já compartilhamos algumas pacientezinhos, né? E sem a participação dos pais, a gente pode ter a melhor das boas intenções, né? A gente está afim de fazer. Mas se os pais não entenderem a importância daquilo e terem persistência, e a gente sabe que é difícil, né? Depende de um empenho muito grande desses pais, né? Com certeza, o emocional, né? Mas também depois é tão gratificante
né? Quando tu consegue fazer a criança... A gente é meio suspeita para falar, né? Ao longo desse ano, não vamos fazer as contas, né? Porque assim como a Marta disse que na época do início, né, da sua vida, eu também, quando eu encerrei meu primeiro curso dentro dessa área, era assim, ou enxergava ou não enxergava. Né? Ou ia para o Braille, né? E eu tive a oportunidade de ver muitas pessoas de baixa visão lendo os pontinhos do Braille com os olhos. Então, assim, ou enxergava ou não, né? A baixa visão, assim, e também na baixa visão, assim, o ampliado da baixa visão era um tamanho X, né? E não tinha de outra forma. E eu me lembro muito bem no início da minha vida, assim, é uma coisa que me marcou muito. E eu acho que por isso eu fui para a baixa visão, porque ela é muito dinâmica, né? A cegueira, ela é importante, mas ela é muito estática, por exemplo, assim, tu é cego, tu aprende Braille, tu aprende orientação e mobilidade, tecnologia, mas a baixa visão todo dia é uma coisa diferente, né? Então, assim, ela é muito dinâmica. E como é que vocês estão, assim, se saindo nesse espaço novo, assim, do espaço visão? Ele tem um espaço físico que vocês têm, uma sala, ou vocês estão fazendo que nem cigano, assim, estão indo para Gramado, estão indo para Porto Alegre? A Clínica Espaço Visão, né, nasceu assim depois de um curso na verdade nasceu depois de um curso de pós-graduação que eu e a Glenda fazíamos, né? Colegas de curso de pós-graduação, e a gente ficou imaginando, né, o quão assim mais a gente poderia atingir maior número de pessoas, quanto a gente poderia levar isso mais adiante, né? Aí nasceu de uma conversa assim, e nós começamos, vai para 2 anos, né, da Clínica Espaço Visão. Então, qual é o serviço prestado pela Clínica Espaço Visão? Avaliação funcional. O que diferencia, né? Aí, sim, pode ser domiciliar. Nós temos um espaço físico atualmente, a gente está atendendo ali junto com o Instituto de Olhos, ali na Garibaldi, junto com o Dr. Dorival. Interessante, ali. eu não sabia, é mesmo? A Legal. gente está ali numa sala junto, que também é uma outra amiga de longa data, de décadas, né? Como a Marta. Ali, a gente vai uma vez por mês a Gramado, na Clínica de Olhos do Dr. Rodrigo Pazeto também. Estamos em tratativas, né, para ir outras 2 vezes a Porto Alegre também. Porque a gente, o que eu acho que diferencia um pouco, né, dos serviços que temos, né, públicos, tá? Que o nosso serviço é um serviço particular. Então, ele pode ser muito mais personalizado, o horário pode ser muito mais flexibilizado, a quantidade de atendimentos também pode ser mais flexibilizada. Sem dúvidas. Né? Por exemplo, orientação e mobilidade, a gente pode fazer um programa de orientação e mobilidade daqui a pouco mais contínuo, mais seguido, diário. E isso, com certeza, o resultado é positivo, porque melhor. A autonomia, né, vem a coragem, a questão da qualidade de vida, né? Mas a gente vê que tem espaço para 2 entidades, como a Padev e o INAVE, e ainda vocês têm um espaço a conquistar aí, com certeza, com particular, mas fora de Caxias. Caxias é um centro de referência, né? E vocês são um centro de referência, que eu sei, né? Que tem muita gente, até de Porto Alegre, que encaminha para vocês, né? Exatamente. Essa foi também uma das necessidades, né? Porque a gente tem, são muitos anos, né, nessa área, não vamos contar quantos, né? Mas são muitos anos, e a gente, ao longo desse tempo, fez muitas amizades, né? Eu dei muitos cursos por aí, por esse Rio Grande do Sul afora, e realmente, né, hoje, né, a gente pode dizer que Caxias do Sul, sim, é uma referência dentro, né, da deficiência visual, principalmente da baixa visão. Né? Acho que sim. E um trabalho Parabéns, muito... né? Obrigada. Né? A gente fica orgulhosa, né? E a Cleidi está sempre disponível também, né? Porque se a gente marca, vamos combinar fim da tarde lá no consultório para avaliar uma criança lá, está a Cleidi, para a gente fazer juntos, porque às vezes são os horários que dá para fazer também, né? Mas a gente já fez também muita coisa juntas, eu e a Cleidi, né? É uma longa data, uma longa estrada, né? E, assim, o objetivo também da clínica, né, além de tudo isso que a gente falou, é de estar fazendo formações. Sim. Tá? Formar, né? A gente participa de muitos grupos, assim, de pais que, né, nos procuram. Outro dia a gente fez um grupo, né, com o pessoal de albinismo, né? E a gente fez um grupo, uma live, afinal, conversando, e tinha mães, assim, de muito longe, norte, nordeste, assim, com uma carência, não de profissionais que avaliassem os filhos, mas de como fazer depois do diagnóstico. Que atividades eu vou fazer? O que eu posso proporcionar? Né? Então, assim, a gente viu, esse é um desejo da clínica, né? E a gente está trabalhando nisso para começar a fazer cursos
assim, de formação, confecção de material adaptado, né? Como vou trabalhar com meu filho, sei lá, o grupo de catarata, o grupo de Interessante. alpinismo. Sim, a coisa é na prática, né? Exatamente. A coisa é na prática. E também esse lado do trabalho virtual também. Claro que cada trabalho que a gente faz vai demandar, e a gente já está trabalhando nisso, a possibilidade ou não de fazer virtual. Mas acho que é um caminho que se abre tanto para a formação quanto para o atendimento mesmo, si. né? Daqui a pouco a gente pega alguém lá do Nordeste, né, tem um diagnóstico fechado. Mas como fazer? Então, a gente está amadurecendo, como fazer esses atendimentos, até a própria avaliação, sabe? Esse é um desafio assim, pessoal meu, assim, bem importante, que eu comungo com a Glenda. Como eu posso fazer isso de uma maneira virtual? Claro sabe? que é importante a gente estar pensando nisso, né? Claro que a orientação e mobilidade eu não imagino de forma virtual. Acho que existe, assim, todo um cuidado, uma responsabilidade de técnicas, né? Que são práticas. Sim, mas alguns aspectos são bem passíveis. Aliás, é certeza. como as coisas estão sendo hoje, né? Telemedicina, Exatamente. teleoftalmologia. Uma demanda que... Parece uma coisa muito difícil, mas acontece. Mas acontece. Mas E uma acontece, demanda dá pra que está fazer. chegando, né, Cleide, muito para nós é de familiares que nos perguntam como lidar. Vocês têm dicas, orientações? Então, a gente está trabalhando nessa questão, assim, virtual. Daí sim, por que não, né? De formação mesmo, né? Então, esse é o nosso próximo objetivo, assim, né? Que está lá em stand-by, mas não está parado, né? Estamos pensando. Falta de autonomia não é ruim só para a pessoa que perdeu a autonomia. A falta de autonomia é ruim para quem tem que dar suporte para essa pessoa A família, que perdeu a o entorno, autonomia. né? Porque daí essa pessoa que tem que dar suporte, ela também perdeu a sua autonomia. Exatamente, exatamente. E agora, quando tu fala assim, né, me ocorreu assim, uma pergunta que eu ouço com muita frequência, né? O que é pior? Nascer cego ou ficar cego? Então, eu costumo sempre responder assim, o pior é o que tu tem. O pior é o que a pessoa tem, tá? Mas tem duas vertentes ali, né? Tu pensa, tá? A pessoa que perdeu a visão, ela entra numa depressão muito grande, profunda. Muito. Ela acha que nada mais resolve na vida, tá? Assim, a gente tem vários relatos de pessoas que já pensaram até em tirar a própria vida. Com certeza. Sabe? Eu Assim, sei então, disso também. tem este lado, mas, ao mesmo tempo, ela tem um vocabulário, né, um arquivo visual importante. Então, muitas vezes, ela perde essa autonomia porque o meio, às vezes... Não, agora tu não pode. Mas, se a gente resgatar esse programa que a Glenda fala, é justamente, mas tu fazia. Tu olhava para botar pasta de dente, tu olhava para pegar teu shampoo, então resgatar Sim, estas tantas coisas né? automáticas que se fazia, né? Exatamente. E Ou que se a faz. criança que nasce cega, né? Então, assim, a criança que nasce cega é ruim? Congênito? É. Então, vamos pensar assim, é ruim no sentido assim que tudo que se faz é movido pela visão. Então, assim, por que a criança cega, por exemplo, ela tem muita dificuldade em ficar de bruço? Porque o que faz uma criança levantar a cabecinha para ir em busca de alguma coisa? Enxergar, né? Então, isso também é ruim, mas, ao mesmo tempo, essa pessoa cega congênita, ela vai ler braille com uma facilidade imensa que a pessoa que adquiriu a cegueira Nunca vai lembrar. nunca vai ler braille. Eu, na minha experiência, assim, eu sei que tem vertentes que dizem, não, a pessoa... Eu, na minha experiência, não encontrei ninguém, ao longo desses anos todos, que tenha perdido a visão e que tenha ficado cega. Mas que tenha perdido a visão e que tenha lido braille, olha só. Isso. Né? Mas, assim, a criança, por exemplo, tem essa falta de vocabulário, por exemplo, né? Visual. Então, assim, ela vai ler o braille, ela vai aprender a ler o braille, e vamos pensar em uma curiosidade bem interessante, assim, como é que é a nossa leitura? A criança vidente, a gente chama assim, quem terminou não, a criança vidente, ela aprende a ler antes de escrever. Porque olha a letra do papai, o nome da mamãe, o Todd, o Nescau, Coca-Cola, né? O mundo é visual, O mundo né? é visual. Sim, o E a mundo é criança visual. que aprende o braille, ela vai aprender letra por letra. A nossa leitura vidente, ela é aglutinadora. Aglutinadora. Tá? Sim, eu Então, sempre assim- digo, ninguém nunca vai ler Coca-Cola lendo COCA. Consequentemente, isso mesmo. né? Quem é que vai ler otorrinolaringologista? A Sim. gente agrupa. A leitura do braille na criança, ela é justamente o contrário. É letra por letra para formar o todo. Então, assim, cada um, tanto a cegueira congênita quanto a pessoa que ficou cega, tem seus prós e seus contras. Lógico. E volto a dizer, o pior vai ser aquilo que a pessoa tem. Mas todas elas têm, né? Então, assim, duas vertentes e duas formas de trabalho. E aí as pessoas perguntam também, né, assim, cego, como o cego lida com cores, por exemplo? Como se ensina cores para o cego? A cor é social, né? Importantíssima. A gente ensina, a gente estimula, né, o aprendizado das cores, porque o mundo é colorido. Então,
Então, é o sol, amarelo, sol, Até- verde, grama, Fogo vermelho, quente. fogo. Até a cor dos olhos, né? Quando a gente vai fazer as próteses, assim, né? Mas o meu olho, que cor é? Né? Exatamente. As né? pessoas têm os cegos têm essa preocupação também. Ele quer parecer bem, ele quer ter um olho bonito. Com certeza, né? E tá certo, né? Essa questão da beleza, né? Do se sentir bem perante o outro, perante a sociedade. A gente trabalha muito com isso, né? Uma coisa bem importante, uma dica até, né? Que a gente trabalha muito com eles, na verdade, com formação. Se vocês verem uma pessoa que é cega, que tá daqui a pouco com um rasgo na roupa, ou caiu um alimento, ou coisa assim, que Avise. fale para essa pessoa, que avise. Porque ela não percebeu, porque não viu, né? E essa naturalidade que a gente traz muito na clínica, né? De conversar com a pessoa, o familiar, tornar isto algo tangível, fácil, que seja uma comunicação leve, porque com certeza, né, a pessoa que está ali, que não enxerga, vai se sentir muito mais confortável, né? Com certeza, né? Eu vejo muito no consultório e também quero deixar aqui assim o registro, é que muitos pais que têm crianças perfeitas, normais, inteligentes, neurologicamente bem desenvolvidas, eles muitas vezes esquecem da parte da visão. Eles acham que a criança enxerga a formiguinha ali. Na escola vai bem, passa de ano. E aí, lá pelas tantas, por um acaso, se descobre que tem um olho que não enxerga bem. Uma ambliopia severa, né? Ambliopia severa, quer dizer, aquele olho não vai mais desenvolver visão, aí o remorso é grande, né? Porque tu poderia ter levado essa criança cedo. Então, a minha mensagem também é: leve o seu filho desde pequeno, mesmo que você ache que ele esteja enxergando bem, leve ao oftalmologista pediátrico, né, para fazer a primeira avaliação, ter uma ideia dessa criança, se ela tem hipermetropia alta, se precisa óculos, se ela é míope, se ela é ótima, maravilhosa, tem os olhos perfeitos, não tem nada, se ela tem antecedentes familiares para os defeitos de visão. Hoje, então, aquilo que a gente falou no podcast passado, a questão da miopia, mas a hipermetropia, né, estrabismos, astigmatismos. Então, o mundo é visual, as pessoas passam o dia inteiro em cima das telas, olhando vídeos, assistindo, né, vendo fotos e tal, precisa enxergar. E a gente tem obrigação, como pais, né, e como profissionais que cuidam de crianças, de dar a melhor visão possível para essa criança, para que ela se torne o adulto que possa escolher a profissão que quiser e que a visão não seja impeditivo, né? Exatamente. É como tu disseste, né? Muitas vezes a visão fica deixada num segundo plano, né? Então, assim, precocidade em qualquer desses trabalhos que a gente falou aqui, né? Precocidade e também, né? Na idade adulta. Problemas, procurem, sempre tem algo a se fazer. Ah, bom, agora eu já tenho 80 anos, não resolve mais, né? Sempre tem. Sempre o que preventiva fazer. melhor, né? Então, Com anualmente, certeza. essa consulta, né? E acredito que agradecer esse espaço, né, de Com vocês, certeza. para a gente poder falar um pouquinho mais do nosso trabalho, que a gente acredita, que a gente quer que chegue para mais pessoas, né? Exatamente. Agradecer, assim, aqui ao Rodrigo, né, ao RMB, agradecer filmes, agradecer a Marta, né, que a nossa parceria continua assim mais umas décadas, né? Eu Se acho Deus que tá bom, quiser, né? né, Cleide? Mais É umas isso aí, décadas tá né? bom, né? É isso Então, aí. assim, agradecer essa Eu fico muito oportunidade. feliz que vocês tenham vindo e eu acho que foi uma conversa bem produtiva, né? Eu gostei, eu achei que isso poderia ter mesmo uma relação muito boa com a área da oftalmologia clínica e para mostrar como existe essa necessidade de ser tudo multidisciplinar, todo mundo trabalhando junto para um bem comum, né? Isso. E nós vamos deixar ali com o Rodrigo depois todos os nossos canais, né, nas redes sociais, Isso. para que possam nos contactar, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, trabalho, né? também, né, do que a gente faz, dos materiais. Tem bastante coisa, né, informativa ali nas nossas redes. O Rodrigo vai ter bastante coisa para fazer. Isso A gente aí. agradece a RMB Filmes, né, Rodrigo? Isso aí. Muito obrigada. Um abraço. Todos. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.